Oi gente, eu sou a Ana do Trifinos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão conferir um vlog de lançamento aqui no canal. Gente, hoje é dia 5 de abril e nós vamos dar início ao primeiro vlog de lançamento do ano. Eu não gravei nenhum vlog de lançamento nos 3 primeiros meses, fiz uma pausa, porque eu queria ver se eu conseguia seguir com aquele projeto dos 35 livros antes dos 35 anos. Como meu aniversário é em março, então eu tentei pegar esses 3 primeiros meses para seguir um pouco mais com essa meta. Não vou passar nenhum spoiler, mas assim, já passando, né, já deu para perceber que não consegui ler a lista toda, mas isso vocês vão ver em outro vídeo. Então esse é o primeiro vídeo de lançamento. Eu ganhei um livro que está lançando, na verdade, agora no começo de abril. Eu falei para vocês isso no vídeo de lançamentos, mas eu esqueci a data de lançamento dele. Eu vou colocar aqui na capa para vocês saberem quando foi o lançamento, porque quando sair esse vídeo ele realmente já foi lançado. Mas eu ganhei antes do meu irmão e nesse vídeo eu vou ler Defensor, da autora G.X. Todd. Gente, o ângulo pode ter mudado aí da câmera, mas eu levantei para fechar um pouco a janela para ver se melhorava o som de fundo, que eu achei que estava fazendo muito barulho lá na rua. E eu espero que não tenha ficado muito alto aí no começo do vídeo. Mas eu tava falando, né, que era da autora G.X. Todd. Esse daqui é o primeiro livro da autora e ele faz parte de uma série, da série Vozes, se não me engano. É o primeiro volume dessa série. E o que mais me chamou a atenção, assim que eu peguei o livro na mão, foi que aqui na capa tá escrito assim: digno de ser comparado ao A Dança da Morte. Então aqui a gente vai ter um mundo pós-apocalíptico em que algo aconteceu, que a gente não sabe, não fala, que o mundo foi... as cidades estão em meio aos escombros, tá tudo destruído. Acho que a população, boa parte, deve ter morrido. E as que sobraram, assim como acontece no livro A Dança da Morte, as que sobraram foram formando pequenos grupos. E aqui eu não sei se vai ter várias vozes narrando, né, que nem em A Dança da Morte, vários personagens intercalando a narrativa. Mas um personagem, que é o que está falando aqui na sinopse, que eu esqueci o nome dele, Pilgrim. Ele escuta uma voz em sua cabeça e segue o que ela está falando, né, está comandando. E essa voz o atrai até uma estrada e ele vê uma cena super estranha, porque essa estrada ela é totalmente inóspita e de repente ele avista uma barraquinha assim, com uma garota vendendo limonada. É super estranho, né? Mas ele dá ouvidos a essa voz em sua mente, vai até lá, conhece essa garota e eles acabam se unindo e seguindo essa jornada juntos. E aí vai caber a gente descobrir, lendo a história aqui, se essa voz em sua mente está levando ele pro lado certo, né, para um caminho bom, ou pro fim da jornada dele, que é o que está falando aqui, né? E se a voz na sua cabeça não pertencer a você? Quem leu A Dança da Morte sabe que isso é muito semelhante ao que acontece com os personagens lá. Tem uma voz, né, na cabeça dos personagens, e são vozes diferentes, porque são dois personagens que meio que mandam mensagens telepaticamente, assim, para outros, né, e vão atraindo os personagens até onde eles estão. Isso acontece em A Dança da Morte. E aqui vamos descobrir, né, o que é essa voz, se é ele mesmo pensando, ou se é que nem no outro livro do King. Vamos descobrir. Aqui atrás está escrito: e se a voz na sua cabeça não pertencer a você? No limiar do sono, todos nós já não ouvimos uma voz chamando nosso nome? Será? Ele aqui está prometendo um livro repleto de suspense, envolvente e extraordinário. Então, estou curiosa, gente.
Aqui, o John Connolly, ele fala assim: tão bem escrito que é difícil acreditar que seja um livro de estreia. O Defensor é digno de ser comparado ao A Dança da Morte no cânone literário. Uma verdadeira preciosidade. E deixa eu ver quantas páginas ele tem. Ele não é tão fininho, tem 460 páginas. Então, vou começar hoje. Agora já é de noite, são 9 horas da noite. Hoje eu já gravei outro vídeo. Já conversei com vocês nos stories. Vou até mostrar aqui pra vocês a novidade. A camiseta aqui, ó. Olha que lindinha. A novidade eu contei pra vocês lá no Instagram, quem me segue já tá sabendo. Meu marido e eu criamos uma loja online que vende moda geek e acessórios também, como por exemplo caneca, que eu também mostrei pra vocês lá. Olha que bonitinho, esse daqui é com o logo aqui do canal. E eu vou deixar agora passando rapidinho um vídeo pra vocês conhecerem essa novidade. Bom, se vocês também são amantes desse universo geek, nerd, deem uma olhada no site, tem bastante coisa legal. É a gente que cria todas as estampas, são todas exclusivas. Essa daqui a gente fez em homenagem à nossa cachorra, né? Como vocês sabem, a gente tem uma Golden Retriever e olha que legal, ela está lendo. Tá muito legal essa daqui. Tem uma Golden também jogando videogame, tem bastante coisa legal, deem uma olhada lá no site. E, claro, não se esquecendo, deixa o like aqui no começo do vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas. E se inscreve no canal caso estejam chegando por aqui agora. E vamos então começar essa leitura. E eu venho compartilhando com vocês as minhas opiniões. Vamos ver como é que vai ser essa história. A primeira curiosidade que eu tenho aqui é saber o que aconteceu, né? Para o mundo estar desse jeito, para estarmos num mundo pós-apocalíptico. Depois, a segunda é a respeito dessa voz. O que é essa voz chamando o personagem? Bora lá começar então. Eu vou estrear o meu diário de leitura, mais um diário de leitura lá do ateliê da Isa Ribeiro. Olha que legal esse tecido, gente. Eu mostrei pra vocês nos stories também. Aliás, me sigam lá no Instagram. É igual @entrefinas-e-calhamaços, lá nos stories principalmente. Eu compartilho bastante novidade com vocês. E eu escolhi esse tecido aqui do Mapa do Maroto. Perfeito. E ó, uma varinha aqui, ó. Muito legal, né? E aí eu vou iniciar mais um diário de leitura, então. Esse daqui já é o meu quarto diário da Isa. Então, bora lá. Oi, gente, hoje já é segunda-feira, dia 10 de abril. Eu não consegui gravar nesse final de semana, porque a gente teve um imprevisto na sexta-feira santa, né? No sábado foi aniversário da minha sogra, no domingo foi a Páscoa. Então, eu não consegui pegar a câmera para gravar, mas li um pouco, também não li tanto assim, devido aos compromissos. Eu parei na página, eu li até a página 58, capítulo 8 do livro, mas eu queria já vir conversar um pouco com vocês sobre essa parte que eu já li, esse comecinho. A história em si não entregou tanta coisa a mais do que a gente já viu na sinopse. Logo no comecinho do livro, a gente tem uma carta escrita pela personagem Ruby. Ela só fala que ela conheceu um rapaz chamado Mike
no lugar onde ela trabalhava, e esse Mike, ele tinha uma voz, né? Ele escutava uma voz, e quando ele morreu, parece que essa voz passou para ela. E aí ela fala que a voz, né, que conversa com ela, fala que algo vai acontecer, mas que no final as coisas iam melhorar, algo assim. Então logo eu pensei que pudesse ser essa destruição aí, né, no mundo, o que aconteceu para boa parte da população morrer. Talvez seja isso, né, que essa voz esteja se referindo. Mas só foi esse capítulo narrado pela Ruby, e ela também fala uma coisa bem, assim, curiosa. Eu até marquei aqui, porque eu fiquei pensando, ainda não falou o que aconteceu, né, para ocasionar essa destruição, para o mundo ter sido destruído totalmente, as pessoas morrerem, ainda não falou o motivo. Mas ela fala que no comecinho do livro, ó, página 11, ela fala assim, que enquanto ela escrevia essa carta, ela olhou de relance para a senhora Jefferson, que estava deitada no jardim de casa, a saia ao redor dos quadris, o cabelo enrolado com bobs. A pá que o senhor Jefferson usou para acertá-la está caída ao lado dela. Não consigo ver o Sr. Jefferson, mas ouvi um tiro pouco depois de vê-lo matar a esposa. Então, eu fiquei pensando, me parece algo diferente já de A Dança da Morte, porque, não sei, para ele ter matado a esposa, depois ter se matado, se a esposa tivesse doente, assim, não sei se seria motivo para ele matá-la e depois se matar. Não sei, pode ser que seja, né? Mas também teve uma parte aqui que depois que passa esse comecinho com a Ruby, a gente não sabe mais o que aconteceu com ela. Não dá pra saber muito quem é essa personagem, nada. Depois já começa com um personagem que é citado aqui na sinopse, o Pilgrim, que é um nome bem estranho, né? Eu nunca tinha escutado esse nome, Pilgrim, não sei se é assim que se pronuncia. Aí já começa com ele narrando a sua jornada, né? Ele tá caminhando e mais uma semelhança com a Dança da Morte. A gente vai pegar essa jornada dos personagens andando de cidade a cidade dentro dos Estados Unidos. Por enquanto, a narrativa ela está sendo intercalada sob os pontos de vista tanto do Pilgrim quanto da Lacey, que é a menina lá que estava com a barraca de limonada na estrada, que comenta na sinopse também. Então a narrativa está sendo intercalada entre esses dois personagens por enquanto. Também uma diferença grande entre A Dança da Morte, que a narrativa ela é feita por muitos personagens. Muitos, muitos, muitos. Quem leu sabe do que eu tô falando. Mas então eu não sei ainda, né, se vai ter outros personagens ainda narrando a história ou se vai se resumir a esses dois. Mas enfim, então aconteceu só o que está escrito na sinopse, ele encontrou a Lacey e os dois agora começaram a seguir juntos. Eu parei nessa parte. E foi numa parte que eles encontraram uma pessoa e que, eu tô achando isso, né? Que eles confiaram nessa pessoa, mas que pelo modo como terminou, me parece muito uma emboscada, sabe? E sempre que acontece isso, quando aconteceu em A Dança da Morte, eu me lembrava muito de, por exemplo, The Walking Dead. Muito essa vibe, sabe? No sentido dessa jornada dos personagens e confiar nos outros ou não, cair em emboscada, sabe? Tá bem interessante. E esse Pilgrim, ele escuta a voz também. A Lacey não, só o Pilgrim. E ele não revela que ele tá escutando, né? Ele não conversa com a voz enquanto tá do lado de outras pessoas. Então, eu fiquei pensando assim, será que a voz, ela só fica em uma pessoa, ela só conversa com uma pessoa de cada vez? Porque lá no comecinho, a Ruby fala que o Mike escutava, quando o Mike morreu, passou pra ela, e a gente não sabe o que aconteceu com a Ruby, mas depois o Pilgrim é apresentado pra gente, ele escuta uma voz, e teve uma parte que a voz fala pra ele assim, eles encontram uma cova, parece assim, com alguns corpos, e aí ele faz o seguinte comentário: ou são pessoas que se suicidaram, ou são pessoas que foram mortas porque foram pegas ouvindo uma voz como a dele. Então eu fiquei pensando,
Será que isso é a causa de toda essa loucura da população, né? Ver que algumas pessoas começam a escutar algumas vozes e algumas pessoas começam a enlouquecer e outras que veem que a outra está escutando uma voz mata com medo de que ela enlouqueça e faça alguma coisa? Não sei. Eu não sei se essa é a motivação. Eu acredito que não. Mas vamos ver, né? Porque aqui na capa tá falando, e se a voz na sua cabeça não pertencer a você? Então eu acho que a questão da voz é muito importante. Só não sei se muitas pessoas passaram a escutar essa voz ou se essa voz é passada de uma pessoa para outra. Eu acredito que não, porque senão a gente só vai encontrar, como o Pilgrim ele é o protagonista, e na minha visão ele não deve morrer, pelo menos até o final do livro, não sei, eu acredito. Só se ele morrer e passar a voz para Lacey, né, como foi no comecinho aqui com a Ruby, mas acredito que não seja só ele que escute essa voz, acredito que várias pessoas mesmo passaram a escutar essa voz, não sei que voz é essa e se existem vozes diferentes, porque o nome do livro é Defensor. Vai que essa voz que o Pilgrim escuta não seja do mal, né? Seja uma voz boa e existam outras vozes que sejam ruins, que nem acontecia em A Dança da Morte, né? Que tinha os dois lados, né? Tinha o lado ruim e o lado bom. Bom, eu tô gostando, gente. Tô achando bem interessante. É uma história que tá me prendendo, que tá me deixando curiosa pra seguir, né? Pra descobrir mais a respeito. Então, agora eu vou organizar um pouquinho a casa. Vou deixar vocês me acompanhando um pouco, organizando a casa assim rapidamente. Depois eu ainda vou almoçar e mais tarde, depois que eu discutir com o grupo, que hoje tem discussão com o grupo da LC, eu retomo a leitura e venho atualizando vocês.
Oi, gente, mais um dia aqui e eu vim atualizar vocês então sobre a minha leitura. Eu estou na página 236 do livro. O livro tem 460 páginas, eu não lembro se eu tinha comentado isso. Então passei da metade e... Gente, eu parei de ler ontem porque tinha dado meia-noite. Mas a vontade era de continuar lendo, eu não queria parar. A leitura está muito boa, está aprendendo, ela prende a nossa atenção. Eu ouso dizer, comentei isso com meu irmão ontem, foi ele que me deu o livro de presente de aniversário, acho que eu falei isso para vocês antes. E eu comentei com ele ontem que eu ouso dizer que estou gostando mais do que A Dança da Morte. Eu cheguei a falar para vocês, né, que eu gostei da ideia, da história de A Dança da Morte, achei muito boa, do Stephen King. Porém, eu achei que foi uma história muito longa, com 399 personagens, e eu achei um pouco arrastado em alguns momentos. O King tem essa característica de prolongar certos momentos, ele gosta de colocar muitos detalhes e elaborar bem algumas cenas, né? Enfim, mas esse daqui, ele tá indo um pouco mais direto ao ponto, digamos assim. Essa é a diferença entre esse e A Dança da Morte, uma das. Então, acho que isso que tá me chamando a atenção no livro também, nessa diferença. E, gente, uma coisa que eu tenho que destacar aqui, que é muito importante, muito relevante, informar quem tiver interesse de ler, é que aqui a gente tem muitas cenas violentas. Tentativa de estupro, abuso, agressão física. Aqui a gente tá vivendo num mundo pós-apocalíptico, né? Então, ainda não sei ao certo o que aconteceu. A gente só sabe que existe, né, essa voz, que algumas pessoas começaram a ouvir uma voz, e aí gerou um certo... As pessoas começaram a enlouquecer, e algumas tiraram a própria vida, outras foram assassinadas porque foram pegas ouvindo essa voz, mas não se sabe ainda que voz é essa, de onde surgiu. Inclusive tem um momento no livro que eu me peguei lembrando de A Hospedeira, da Stephenie Meyer, porque lá a protagonista, ela conversa, né, com uma voz também em sua mente, porém lá tem a questão de extraterrestre, né? Os seres de outro planeta invadem e meio que tira, usa, né, usufrui do corpo aqui dos seres humanos. E aqui eu acredito que não seja essa questão de extraterrestre, não sei. Mas eu me lembrei muito, num momento que o personagem estava conversando assim com essa voz. Eu me peguei pensando em A Hospedeira. E então, nesse contexto, esses seres humanos, eles estão fazendo de tudo para sobreviver, né? Então, por isso que existe essa violência. As pessoas perdem a noção e a questão da justiça, a questão dos direitos humanos, tudo perde o seu valor ali, né? É salve-se quem puder. E os seres humanos, alguns, acabam virando animais, eles agem por instinto. Então tem que ficar atento com essa questão, e eu indico este livro para quem quiser ler para maiores de 18 anos por causa disso. Mas eu acho esse contexto pós-apocalíptico bem interessante e estou muito curiosa para saber o que de fato aconteceu, como surgiram essas vozes. Teve um momento ontem, durante a leitura, há várias sensações, né, durante a leitura. Eu tive várias sensações. Tem partes de muita tensão, de adrenalina, assim, que você fica na expectativa de o que vai acontecer. Tem cenas de fuga que eu fiquei nervosa, aflita. Ou no momento que os personagens tinham que se manter em silêncio para não entregar a sua localização, né? Ou outros momentos que estavam correndo perigo. Todo esse momento de tensão existe no livro. Tem também essa coisa entre o Pilgrim e a Lacey. A Lacey, ela é uma adolescente de 16 anos. A relação entre os dois eu acho bem legal. O Pilgrim, ele é um personagem bem fechado. Ele não quer revelar muito sobre ele, então a gente não sabe muito a respeito dele. Praticamente nada. Ele não quis nem revelar o nome
para as pessoas com quem ele encontra, né, no caminho. Ele não revela nada sobre a vida dele. Então fica uma incógnita bem grande. A gente só sabe, a única coisa que a gente sabe dele no livro é o nome e que ele tem uma voz em sua cabeça, né, conversando com ele. O que ele não pode revelar para ninguém também isso. Ele não fala que, ele não deixa transparecer que ele conversa com uma voz dentro de sua mente, porque é perigoso fazer esse tipo de revelação. Teve um momento também que eu fiquei arrasada, porque durante uma fuga um personagem é abatido. E eu fiquei assim, não é possível que esse personagem morreu. Não pode ser. Porque eu já me apeguei aos personagens. Então eu fiquei arrasada quando isso aconteceu. Mas teve um momento, logo em seguida disso, né, dessa morte, que a gente não sabe se houve mesmo, desse personagem, que a voz, ela faz um comentário assim, dizendo que o tempo não é linear, né, que o presente, o passado e o futuro, tudo acontece ali no mesmo momento, e que o tempo, ele até fala assim, o tempo pode ser uma questão de espaço. Então, no meio desse comentário que ele explicou sobre isso, eu me peguei pensando que talvez, então, esse personagem que no outro capítulo poderia ter morrido, era provável que ele pudesse surgir novamente em outro capítulo. Talvez, eu até pensei, será que a gente vai encontrar com ele, com o futuro dele, sabe? Não sei explicar. Já que o tempo não é linear, pode ser que ele esteja vivo no futuro e a personagem que a gente está seguindo, né, que a gente está acompanhando, possa encontrar com ele depois. Não sei, é meio estranho pensar dessa forma. É meio confuso. Mas eu fiquei refletindo, porque essa frase tem que ter alguma importância na história, né? Essa questão de que ele falou sobre o tempo. E teve uma menção também a um tal de homem esvoaçante. Uma pessoa com quem os personagens se deparam, ele faz esse comentário de que esse homem esvoaçante, ele é muito ruim. Então eu fiquei pensando, será que a autora colocou esse homem esvoaçante, tipo, se baseando no Homem de Preto da Dança da Morte, do Stephen King? Não sei, pode ser. Mas eu me lembrei disso. Então, gente, tô gostando muito, muito mesmo. Tô bem ansiosa, curiosa pra saber o que é essa questão da voz, né? Assim, esse daqui é o primeiro volume de uma série. Então, não sei até que ponto vai ser entregue, mas eu acredito que vai explicar nesse livro, né, essa questão da voz. Não sei, mas estou ansiosa para retomar essa leitura. Mas antes de eu retomar, eu tô aqui, quero fazer um unboxing. Eu estou com essa caixinha da tag há dias, porque eu queria abrir em vídeo com vocês e acabei não conseguindo abrir ontem, tá meio corrido esses dias. Então, vamos abrir agora, vamos descobrir junto comigo o conteúdo dessa caixinha aqui do mês de abril. Eu vou deixar na tela um minuto que eu termino de abrir e mostrar o conteúdo da caixinha, porque pode ser que algum assinante esteja assistindo e ainda não recebeu. Então aí vocês pulam para o minuto que eu colocar na tela. Então, bora lá. Deixa eu mostrar. Deixa eu direcionar a câmera aqui. Eu sempre fico curiosa para saber o conteúdo das caixinhas da tag. Olha, o mimo veio diferente. Sal temperado para tudo. Curiosidade e uma pitada de desejo de conhecer novas realidades. Assim se forma uma pessoa leitora. Como tudo na vida, o que nós somos também é feito de ingredientes. Os da tag são o amor pelos livros e a vontade de conectar cada vez mais os seus admiradores. O nosso tempero literário será esse toque especial para a sua comida. Ele pode ser utilizado para temperar qualquer comida salgada, saladas, pipoca e todos os tipos de carne. Aproveite. Interessante. Legal. Vamos ver. Agora eu fiquei curiosa para saber o livro que tem a ver com o sal. Criaturas extraordinariamente brilhantes. Shelby Van Pelt.
Por que os humanos não podem usar suas milhões de palavras para simplesmente dizer uns aos outros o que sentem? Olha que bonito esse marcador, né? As cores. Olha, veio até um tempero, não, uma receita de brusqueta do Gepeto. Legal. Vamos ver o livro. Olha, eu adorei essa arte, essas cores. O nome do livro é aquele mesmo, Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, da Shelby Van Pelt. Vamos descobrir. Vai sair pela Altanosa. A revistinha, ó. Olha, tá muito bonita essa edição. Eu amei, gente, essas cores. Ó, vai sair pela Altanova. Vamos ver aqui. Humanos. Na maior parte do tempo, vocês são entediantes e tolos, porém, de vez em quando, podem ser criaturas extraordinariamente brilhantes. Após a morte do seu marido, Tova Sullivan começou a trabalhar fazendo faxinas noturnas no aquário de Sowell Bay. Manter-se ocupada sempre ajudou a lidar com perdas, o que ela tem feito desde que seu filho de 18 anos, Eric, desapareceu misteriosamente em um barco em Puget Sound há mais de 3 décadas. Nossa, há mais de 3 décadas. Toba acaba se aproximando do mal-humorado Marcellus, um polvo gigante do Pacífico que vive no aquário. Ele sabe mais do que qualquer um poderia imaginar, mas sequer sonha em estender um de seus 8 tentáculos para ajudar seus captores humanos. Até que formam uma extraordinária amizade com Tova. Sempre o detetive, Marcellus deduz o que aconteceu na noite do desaparecimento do filho dela, e agora precisa usar cada truque do seu idoso corpo invertebrado para desvendar a verdade antes que seja tarde demais. Esse é um bonito ensaio sobre como a solidão pode ser transformada e superada com o toque sutil de outra criatura. Olha que legal que tá a edição. Eu acho muito bonitas essas edições, as edições da Tag. Dia 1299 do meu cativeiro. Todas as noites espero pelo clique das luzes de teto. E então resta apenas o brilho do tanque principal. Não é perfeito, porém é aceitável. Polvos são criaturas extraordinariamente brilhantes, diz a placa. Será que a história vai ser narrada pelo polvo? Diferente, né? Achei uma premissa diferente. Não sei o que esperar. E Shelby é uma autora mesmo, uma mulher. Esse daqui é o primeiro romance da autora. Ela parece que escrevia contos. Gente, tô curiosa agora pra saber como é que vai ser essa história. Se vai ser algo mais juvenil. Ó, aqui tá falando que é um best-seller instantâneo do The New York Times. Melhor livro da temporada por Chicago Tribune. Listado na categoria de melhor ficção, melhor romance de estreia no Goodreads. Selecionado para o clube de leitura Read with Jenna no Today Show. E fala que é cativante, sensível, memorável e delicado. Fiquei curiosa, amei essa edição, achei muito linda. Quando eu ler, eu venho aqui falar pra vocês o que eu achei dessa leitura. Bom, agora, gente, são 10 horas da manhã e eu vou agora fazer algumas coisas, preparar uns posts pro Instagram, vou compartilhar com vocês lá também a respeito desse... Nossa, tá dando bastante reflexo do sol aqui em cima de mim. Mas eu vou, como eu tava falando, ai gente, tá um batuque lá fora. Mas eu tava falando que eu ia fazer o post, né? Vou compartilhar com vocês sobre o que veio na caixinha da tag lá no Instagram. Vou fazer mais algumas coisas aqui, trabalhar um pouco no Armário Nerd, e aí depois retomo essa leitura e venho conversar com vocês mais tarde.
Oi, gente! Terminei a leitura de Defensor e vim aqui fazer as minhas considerações finais a respeito da leitura. Gente, eu gostei bastante do livro. Ainda não tenho uma nota para falar para vocês. Eu sempre gosto de avaliar direitinho, pensar numa nota assim que seja mais justa. Então, preciso pensar mais um pouco. Mas eu gostei muito da escrita da autora. Como eu falei para vocês, é uma escrita e é uma história que prende a gente quer continuar lendo, não quer parar até descobrir, né, até chegar no final. Descobrir todas as coisas a gente não vai, porque esse daqui, ele é o primeiro livro de uma série, né? Então ele só vai dar início a essa trama. Então muita coisa ficou para continuação, mas a gente quer chegar no final, né? Não quer parar, né? Não dá vontade de parar, e isso é muito bom num livro, né? Não é uma leitura nem um pouco cansativa, e isso me agrada bastante quando eu tô lendo algum livro. Ele tem 460 páginas, não é um livro muito curto, mas mesmo tendo esse número de páginas, não dá para sentir. Isso é muito legal. É um ponto muito positivo aqui da história e da escrita da autora. Gostei muito da narrativa também. Ela é intercalada entre os dois protagonistas, que é o Pilgrim, que é o que encontra a garota, né, naquela barraca de limonada, e a garota, que é a Lacey. A narrativa é feita pelos dois personagens. E a gente tem essa voz que vira e mexe, né, aparece conversando aqui com os personagens. Mas uma coisa que eu já falo, gente, é que pela importância que tem as vozes aqui na história, eu senti um pouco de falta de uma maior presença. Porque tem partes em que a voz aparece bastante, né, conversando ali com o dono do corpo em que ela está. Mas tem alguns momentos em que faz uma pausa até longa, se parar pra pensar, sem ela aparecer. E como ela é tão importante, é crucial aqui pra história, eu senti um pouco dessa falta, assim, de maior presença dela. A gente não vai descobrir ao certo o que são essas vozes, mas chega no final eu fiquei um pouco assim, dividida, porque a autora, ela coloca uma nota, ó, no final do livro, e depois que eu li essa nota, eu não sei o que pensar direito, eu preciso ler a continuação para tirar alguma conclusão melhor, mas a ideia que dá, se for o que eu tô achando, não sei se eu curti tanto. É que a gente fica criando várias teorias, né, do que pode ser essa voz, e depois que eu li essa nota da autora, eu fiquei um pouco dividida. Mas, assim, pode ser impressão e eu preciso ler a continuação para avaliar melhor essa parte. Mas indico muito para quem gostou de A Dança da Morte. Aqui, quem leu o livro A Dança da Morte vai enxergar muita semelhança. A autora claramente se inspirou na história do Stephen King para escrever esse livro. Tem várias semelhanças. Não é uma história igual, né? É uma história diferente, é uma trama diferente, mas com muitas semelhanças. Então, é muito indicado para quem gostou de A Dança da Morte. Fica aqui a dica. E é isso, gente. Preciso ler a continuação para entender melhor, para ter uma avaliação melhor aqui da ideia da autora. Eu achei, a princípio eu achei a ideia muito boa, mas depois que eu li essa nota eu fiquei na dúvida. Eu fiquei preocupada, sabe? Pensando, o que será então que a autora aprontou aqui com essa voz? Mas enfim, tirando essa parte assim da dúvida do que se trata essa voz e dessa falta que eu senti um pouco de maior presença dela durante a história, o restante eu gostei bastante. A autora, ela brinca bastante com os nossos sentimentos aqui, já vou adiantando. Ela tem aquele momento que eu falei pra vocês que me deixou arrasada. Aí depois, em outro momento, ela nos dá esperança
a gente fica contente, e aí quando chega mais pra frente, no final, de novo despedaça o nosso coração. Pelo menos o meu ficou despedaçado. Fiquei muito triste no final com o que aconteceu com um personagem. Mas enfim, eu recomendo demais. Gostei. Se fosse pra dar assim de imediato, sem pensar muito, eu daria 4 estrelas, porque achei muito bom. E é o primeiro livro dela, né, gente? É o primeiro romance dela, então, pensando nisso, é uma trama muito boa para ser uma primeira. Então fica aqui a dica. Deixo aqui a dica desse livro, Defensor. Aliás, o título faz todo sentido para a trama, principalmente quando chega no final. Dá um maior sentido ao nome do livro. E agora vamos aguardar a continuação. Eu não sei, eu até esqueci de pesquisar isso, se já foi escrita a continuação lá fora, porque, na verdade, ele lançou agora, aqui no Brasil, ele foi publicado agora, mas lá fora está escrito que foi 2017. Então pode ser que já tenha uma continuação, né? Não sei. Vou pesquisar depois e aí compartilho com vocês lá nos stories do Instagram o que eu descobri. Mas esse comentário aqui, ó, do John Connolly, digno de ser comparado com A Dança da Morte, é real. Não tem como negar. Não tem. Então, gente, fica aqui a dica. É um bom livro, eu gostei bastante. E eu encerro, então, mais um vlog de lançamento aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Acho que foi uma boa escolha para esse retorno de vlog de lançamento. E se agradou vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo do livro para quem quiser adquirir ou adicionar ao wishlist. Vai ficar aqui no box de descrição. Então não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal caso estejam chegando por aqui agora. Tá bom? Eu fico por aqui então, gente. Até o próximo vídeo.